Bom dia a todos vocês. Estamos começando mais o Evangelho, essa live do Lex, esse momento de estarmos em contato com os ensinamentos belos de Deus, esse trabalho feito por Allan Kardec juntamente com os Espíritos. Bom dia, Léo! Bom dia, Glória! Esse sábado, né? Então vamos cada vez mais, nesses momentos que passamos, buscar o entendimento das coisas de Deus. Então esse que é o nosso intuito, é sentirmos as mensagens de Deus. Pati, bom dia! Muito bom dia! Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, colocando Creuza, que saudade, jovem, bom dia. Nazaré, também saudades. Ingrid, um bom dia a todos. Então vamos fazer nossa prece. Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Aqui estamos reunidos mais uma vez, pedindo a Ti, Deus do amor, que essas energias possam estar conosco, as Tuas energias maravilhosas, e que possamos assim, dessa forma, compreender aquilo que vamos estudar. Graças a Deus. Então, bom dia a todos, bom dia ao Igor, bom dia ao Carvalho. Então vamos fazer nossa leitura e reflexão do Evangelho, né? Hoje, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, da vida, do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgueis ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, seja o que for aconteça. Tudo tem a sua razão de ser. Se pergustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pujam famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo esbranqueçam
os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acontecesse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão plena de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale da miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraça do seu involúcro corpóreo. Mas sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos físicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais o transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamai esses entes bem-aventurados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sansor, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Todas as mensagens, né? Olha como é que é a doutrina espírita, esse consolador. Todas as mensagens que a gente lê, que a gente vê, que tem dentro da doutrina, dentro do Evangelho, são consoladoras. Essa mais do que nunca consoladora, né? E nos mostra a grandeza de Deus conosco e diante da própria lei. Então nós temos os nossos entes, né, que vão embora cedo e nós ainda impreventemente vamos buscar a condição de reclamar. Dizer, mas por que não foi eu? Que Deus ingrato, né? Aí nós temos o Evangelho que diz, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Mas são aqueles que choram resignados, pacientes. Se você fica reclamando, não vai ter o antídoto correto. Então, os mais moços antes dos velhos, né? A gente tem aquela ideia de que tem que ter os velhos primeiro, quer dizer, os pais primeiro que os filhos. No andar do corpo físico, os velhos realmente, mas só que tem outras coisas que transcendem
a esse fator. Tem outras coisas que estão assim. Se fosse o corpo, somente a relação do corpo físico ir perdendo a vida, aí sim. Mas tem outras coisas que acontecem. E a gente às vezes está diante de um amigo, de um irmão, de um filho que foi cedo, né? E aí nos leva às decepções. E essas decepções que a gente tem diante da lei divina não nos traz essa condição de reflexão correta. É claro que nós somos humanos, como diz a mensagem, mas nós temos que nos elevar acima do terra a terra, daqui a vida material existe. Quer dizer, nós estamos aqui de passagem. Nós somos realmente espíritos desencarnados. A vida nossa é lá no outro lado. Então aqui é uma passagem. E tudo tem uma razão de ser naquilo que estamos passando. Tudo tem uma razão de ser. Todas as dores, todas as aflições, todos os problemas, todas as misérias está de acordo com a lei divina, a lei de Deus. Então existem os desencarnos dos filhos ou amigos prematuros, mas tem uma razão de ser. Uma delas é que quando termina o ciclo de experiência, então a pessoa vem para realmente desenvolver aquela atividade até aquele ano, até aquele tempo. Fez corretamente, vai embora. Porque a vida é no outro lado, ele já cumpriu o plano estipulado. Então veio para desencarnar mais ou menos com 20 anos. Fez atividade com 30. Então, mas ele ia ter uma vida futura bela. A vida futura bela está dentro da lei divina que levou para lá. Realmente tem razão, uma lei futura bela, mas não material, transcendental, espiritual, no mundo dos espíritos, ou em outro momento. Todos aqueles que estão entrando agora, um bom dia a todos vocês. Então, existe esse que terminou o plano, terminou o momento de trabalho material. Então é necessário voltar. Há outros que vêm só para consertar o corpo físico. Tem um caso, e é contado lá no livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra, que teve uma pessoa com o nome dele é Júlio. Ele desencarnou no mar, criança. Criança, né? Tanto futuro que tem pela frente, mas desencarnou no mar. Era necessário desencarnar. E aí ele foi para o mundo espiritual, mas com as coisas do sal na garganta. E lá não conseguiram retirar esse problema. Ele teve que reencarnar de novo na mesma família. Agora, já não era a mesma mãe, era o mesmo pai, mas a mãe já tinha desencarnado também. Então, na mesma família do pai, no caso. Mas ele, com poucos dias, ele desencarnou porque veio só para ajeitar a garganta. Foi do mundo espiritual, teve sua melhora e voltou novamente para a mesma família, agora com o nome Júlio. Olha, que coincidência, aspas, com o nome Júlio. É a mesma pessoa, né? Quer dizer, ele teve com o pai 3 vezes o mesmo espírito.
agora para ter a vida normal, para desenvolver a sua atividade, o planejamento que ele tinha para crescer através dos seus esforços. Então, um filho desencarna com 20 anos de idade. Ele ia ser advogado. Ele ia ser juiz. Ele ia ser médico, engenheiro. Como é que pode? A gente não vê, olha como nós. Ele ia ser gari. A gente só reclama da coisa material, do que vai acontecer materialmente em termos de médico, engenheiro. Tem até casos que a pessoa mata o outro e aí ele vai pedir na justiça que haja uma indenização e aí essa indenização ter ela como se ele fosse um juiz propondo um trabalho como juiz, propondo um benefício, fazendo uma trajetória que ele ia ser juiz. Mas, na lei divina, tudo tem uma razão de ser. Então, às vezes, esse filho que desencarnou com 20 anos, ele iria depois começar a desenvolver uma atividade contrária à lei divina. Em vez de ser uma boa pessoa, como a gente acha, ele ia trabalhar. Até mesmo como juiz, ia ser um mau juiz, um juiz corrupto, que ia denegrir o seu trabalho e que ia dentro do trabalho, do esforço de cada um, daquela pessoa que desencarnou, ele ia trabalhar a sua vida. Então Deus, como sabe de tudo, diz, opa, o meu filho, porque o filho é de Deus, meu filho, se continuar na terra, vai ter problemas, não vai conseguir desenvolver o planejado, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós combinamos lá no planejamento, antes de encarnarmos, o que vamos fazer. Chegamos aqui, a gente sai daquele planejamento. E Deus, quando vê isso, que realmente vai sair, vamos tirar ele antes que haja um problema maior para ele. Então nós temos essa visão de não olharmos as coisas acima da matéria. Não vemos que podemos, continuando a vida, termos amarguras, termos sofrimentos, termos dores. Nós não olhamos que tudo que acontece tem uma razão de ser para as coisas da vida futura. Nós somos imortais, temos a eternidade para ir. E as coisas materiais, elas não são permanentes e são passageiras. Nós temos que já ter essa calma, essa paciência, essa resignação diante da morte. Temos que já aprender isso. Que a morte, é claro que temos o choro, isso é normal. Mas já temos que já começar a dizer que isso é uma passagem. E que o filho, o amigo, o querido, amado, que está do lado da gente quando dizem. Se ele está trabalhando bem a coisa, vai ficar conosco, vai continuar. Mas nós somos egoístas. Não somente egoístas com... Aí a gente tem desculpa novo, mas com os velhos também. Nossos pais de 80, de 90 anos, de 100, a gente quer porque quer que fique. Está na hora de ir. O corpo físico já está pedindo para sair.
E a gente ali querendo que fique, orando para ficar, e esquecemos de orar, pedindo a Deus que seja a vontade de Deus. Porque a prece é um instrumento que realmente segura. Então a gente pedindo para ficar, vai estar ali, a prece vai estar sendo fortalecida. A pessoa fica fortalecida pela prece. Mas ao passo que a gente pedindo que seja a vontade de Deus, vamos na prece, mas a vontade de Deus está. Então vai ser feita a vontade de Deus. Então nós temos essa coisa, tem que ficar. Mas por quê? Nós estamos passando pelo mundo ainda agora de atribulações. Então o filho está saindo para sair, ou o amigo, desses momentos difíceis, de ir para um lugar para ficar mais vigorado, e a gente quer que fique aqui conosco. Não é egoísmo isso? A mensagem coloca dessa forma. Então precisamos ter a fé, a fé raciocinada, essa fé transcendental de aceitarmos esses desencarnes como uma coisa normal, é uma coisa normal. Porque nós não somos encarnados, nós somos espíritos desencarnados. A vida nossa vai ser desencarnada. Não tem carne, não tem as coisas materiais. Estamos passando aqui só para um treinamento. Então, as mães, nós que somos amigos dos outros, temos que saber que a vida continua. Nesse momento, os nossos entes queridos, quando nós estamos desenvolvendo essa atividade, e agora nós estamos falando sobre eles, estão conosco, aqueles que desencarnaram. Se não estão pertinho, mas estão de longe, escutando e mandando mensagem para nós. No momento que nós fazemos o Evangelho no lar, que devemos fazer uma vez na semana, mas agora, como estamos nesse momento tão delicado, fazemos todos os dias, então nossos familiares, nossos entes queridos que foram, estarão presentes com a nossa prece, com o nosso evangelho, com o nosso refletir. Temos que já colocar isso dentro de nós. Isso tem que estar já dentro de nós, porque a mensagem é essa. Nós estamos aqui nessa live, estamos com mais de 1 ano nessa live. Então a mensagem sempre é essa de conforto, de transcender as nossas dores, de entender que essas dores são experiências que temos e que precisamos passar por elas e são necessárias para o nosso crescimento. Ela vai tirar, limpar um pouco ou muito os nossos erros, porque vamos aprender. Então não podemos nos afligirmos essa dor de reclamação a Deus pelos que desencarnam. Agora, nesse momento de pandemia, está aí, já nota aqui no Brasil, que a maioria dos internados agora está com menos de 60 anos de idade. Ontem no Piauí desencarnou um com 17. Mas nós não devemos blasfemar, reclamar a Deus e da coronavírus. Que doença! Nós temos aquilo que estamos precisando. Não temos outra coisa mais do que isso. É o tintim certo, é a dose certa que Deus nos dá. Mas Deus nos dá essas coisas assim, mas ao mesmo tempo dá um amparo. Podemos observar, dá as dores, dá o choro, mas dá o consolo. O Evangelho é um instrumento. Às vezes um amigo é outro instrumento. Em casa, na nossa família, um vizinho. Então nós temos o consolo, nós temos o anjo guardião que está conosco às 24 horas,
às 24 horas. E se estamos chorando resignadamente, é aí que Ele está conosco para nos ajudar, nos fortalecer, para passarmos por essas dores, por esses problemas, por essas dificuldades. Então temos que escutar o nosso pensar, escutar o nosso coração e pedir a nossos entes amados, queridos, que sejam abençoados por Deus. E pedir que nós tenhamos condições de aguentarmos essas dores e sofrimento, de chorarmos com resignação. Então, o nosso choro, as nossas lágrimas precisam ser secadas no sentido de paciência, de resignação, de esperança, de fé nas coisas de Deus. Porque tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Então nós temos nesse livro aqui, Vivendo o Evangelho, que esse livro aqui ele faz comentários sobre cada item do Evangelho. E nesse item de hoje, que nós trabalhamos, estamos refletindo, né, sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, ele tem uma mensagem que coloca assim, é o capítulo 24, com o nome Aceitação. A doença é difícil, mas você se cura. A situação é crítica, mas você resolve. O trabalho é duro, mas você realiza. O objetivo é árduo, mas você alcança. A viagem é longa, mas você chega. A aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude, mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. Contudo, se os acontecimentos estão desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que em seu entendimento a vontade de Deus só é justa quando ela está de acordo com seus desejos. Infelizmente é ainda, né? Quando nós só agradecemos quando aquilo nos interessa, está agradável a nós. Quando não está, não agradecemos. E muitas das vezes aquilo que a gente acha que não é o bom, ele que é o ideal para a nossa caminhada. Olha que interessante. O ideal para a nossa caminhada é, muitas das vezes, aquilo que a gente acha que não é. A gente pede uma coisa e vem outra. Mas Deus, como é que pode eu pedir? Eu pedi paciência a Deus. E vem um conflito, vem dor. Como é que eu vou buscar a paciência? Um conflito. Eu peço tudo de bom para o meu filho, que o meu filho tenha tudo. E aí vem a morte do meu filho. Mas aí Deus deu tudo para ele, porque ele precisava. E se ele ficasse aqui trabalhando as coisas materiais, não ia conseguir o tudo que estava na prece. Fez o desencarne. Então olharmos que os pedidos são feitos por Deus, são ajudados
por Jesus, pelos bons espíritos, pelo nosso anjo guardião. Só que a gente pensa que é aquilo que a gente quer, mas vai ser feito aquilo que está dentro da lei e para o nosso melhor. Tudo é para o nosso melhor. Tudo é para o nosso melhor. Então a mensagem é essa, né, de nossos entes queridos que desencarnaram cedo, mas tudo tem uma razão de ser. A lei de Deus não é por acaso. Tudo está dentro dela, com harmonia, com equilíbrio. Vamos buscar agora fazer a nossa prece final, agradecendo esse momento tão belo. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Estamos aqui agradecidos por mais esse momento agradável, por esse instante tão belo de buscarmos o entendimento das tuas coisas, e que possamos ter aprendido mais uma lição, de buscarmos dentro das mortes, dos desencarnes prematuros, dos nossos queridos, amados, que foram, a gente acha antes do tempo, estarmos com paciência, com resignação, chorando, mas consolado por Ti, Deus do amor, por Ti, Deus do paz. Que essas energias maravilhosas possam iluminar aos nossos entes que se foram, aos nossos parentes, aos nossos amigos que foram, aqueles também que tivemos nos conflitos, também sejam iluminados, abençoados, aqueles que desencarnaram por esses dias, os seus familiares consolando. Que essas energias possam estar conosco, com nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Que Deus do amor e bondade esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês, um bom dia. Mais uma live, que esse sábado, que esse domingo seja de muita paz, que a semana que começa possa ser cada vez mais da busca do entendimento das coisas de Deus, de trabalharmos de acordo com a lei divina. Chorando, porque estamos ainda a chorar, mas consolados pelo momento que estamos passando por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, pelo nosso anjo guardião. Que possamos cada vez mais trabalharmos de acordo com a lei de Deus. Um bom dia a todos. Graças a Deus.